Olá, Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanet. Alô, nação rubro-negra, que alegria ter a sua companhia. Bom dia para você que está chegando aqui na Flá TV. Falamos ao vivo do Ninho do Urubu, porque hoje é dia de treino aberto para a torcida rubro-negra. Vocês já conferindo imagens aqui do Ninho do Urubu nessa manhã de sexta-feira. Sexta-feira que promete para o torcedor rubro-negro, porque hoje também tem sorteio da Libertadores da América. Hoje vamos conhecer o grupo Caminho do Flamengo da Libertadores da América, mas hoje vamos acompanhar nesse primeiro momento o treino da equipe rubro-negra aqui no CT George Elal. O Mengão, que vem de vitória diante do Vasco, está classificado para a grande decisão do Campeonato Carioca. A primeira partida na outra quinta-feira, dia 31, Flamengo aguardando ou o Fluminense ou a equipe do Botafogo. O Fluminense que venceu a primeira partida por 1-0, tem aquela vantagem por ter sido campeão da Taça Guanabara. É o torcedor rubro-negro nessa expectativa de voltar também ao Maracanã. E você, claro, curtindo aqui junto com a gente, deixe seu like, se inscreva aí na Flá TV. Dia de treino aberto, acompanhando então você aqui curtindo e chegando junto com a gente. Já imagens aí da equipe rubro-negra na tela da Flá TV nessa sexta-feira de muito calor aqui no Rio de Janeiro. Equipe do técnico Paulo Souza. Daqui a pouco eu trago aqui também para vocês o retrospecto da equipe já nessa temporada. É o técnico Paulo Souza buscando o primeiro título no comando da equipe rubro-negra. A gente vendo aí as imagens desse treino reduzido, né? Agora em campo temos o Ramon, agora René e Arão aqui na direita, contra Gabi e Mateuzinho, né? Lá do outro lado temos o Felipe Luiz, também com Arão, uma espécie de golzinho, né? Aquele famoso tradicional golzinho que a gente está acompanhando agora na tela da Flá TV. Aquele trabalho de campo também reduzido. É o Mengão do técnico Paulo Souza, você, claro, acompanhando, curtindo junto com a gente, né? Os jogadores de colete amarelo, Fabrício, Bruno, Everton Ribeiro e Diego. Jogadores de colete vermelho, Marinho e agora Davi Luiz, né? É um trabalho ali realmente de 1 contra 1, jogadores disputando bastante. Você participa, vem junto com a gente aqui nesse treino ao vivo, nessa manhã de sexta-feira. É o torcedor rubro-negro acompanhando nossa transmissão. Daqui a pouco eu passo também para vocês o calendário do Flamengo nesses próximos meses. Abril já batendo na porta, aí teremos Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil também, Flamengo aguardando o seu adversário na terceira fase. E hoje também vamos conhecer os adversários do Flamengo na Libertadores, na fase de grupos. A gente ainda acompanhando, ó, o treino nessa parte inicial das atividades. Tá aí o nosso Gabi também hoje já com um novo visual. Tá de tranças também, nosso camisa de número 9. Tá bem parecido com o Pablo, né? Nosso camisa de número 9. Nosso Gabi. E a gente aí acompanhando na tela da Flá TV. Até aqui o Flamengo, que nessa temporada, com o técnico Fábio Matias do Sub-20, venceu a Portuguesa por 2-1, 0-0 contra o Volta Redonda. Já com o técnico Paulo Souza, no Campeonato Carioca, vitória por 3-0 diante do Boa Vista. A derrota contra o Fluminense no Clássico pela 4ª rodada. E aí vitórias contra o Audax, 2-1. Contra o Nova Iguaçu, 5-0, 2-1 no Madureira, 3-1 no Botafogo, empate contra o Resende, 2-2, vitória contra o Vasco, 2-1, esse pela Taça Guanabara na 10ª rodada, e a goleada contra o Bangu, 6 para o Flamengo, 0 para a equipe do Bangu. Já na semifinal, 2 vitórias contra o Vasco por 1-0. Esse é o retrospecto do Flamengo até aqui. Tivemos também a decisão da Supercopa. É o início ainda de trabalho do nosso treinador rubro-negro. E a Flá TV aqui acompanhando. A gente lembra mais uma vez, né, por conta também do atraso, jogadores que estavam também realizando um trabalho de academia, se preparando. E agora sim o nosso treino começando para você. Atividade aberta aqui também para a imprensa que está acompanhando as atividades, a preparação da equipe rubro-negra nessa temporada. E você, claro, curtindo e chegando junto com a gente. Tem o Everton Ribeiro, o Ilharão. São os jogadores rubro-negros na tela da Flá TV. E você, claro, participa. Mande aí o seu alô, mande o seu recado. Você é o nosso convidado de honra aqui nessa manhã. Trazendo também aqui a agenda do Flamengo, né? Já no dia 6 de abril tem a primeira partida
da Libertadores. Flamengo que daqui a pouco vai conhecer o seu caminho. Já no dia 10 tem a estreia no Campeonato Brasileiro. Flamengo que encara a equipe do Atlético Goianiense. E aí vem o jogo 2 da Libertadores, depois segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já contra o São Paulo, jogando no Maracanã. Tem também a terceira partida, a terceira fase da Copa do Brasil. Na segunda-feira também iremos conhecer o adversário do Flamengo. É a agenda pesada do Flamengo. A gente está observando ali também o técnico Paulo Souza conversando com o João Gomes, com o Ramon, os jogadores do Flamengo. E a gente ainda acompanhando essa atividade inicial. São 3 contra 2, né? Os jogadores têm o objetivo de colocar a bola ali dentro do golzinho. Esse ratinho caiu, esquece. Agora ficou fácil ali pro nosso Gustavo Henrique, colocando ela por fundo da rede. Então você participa, deixa o seu like. Bom demais ter a sua participação aqui junto com a gente na tela da Flá TV. Aí, ó, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, qualidade dos nossos jogadores. Esse trabalho de campo reduzido, né? Temos aí também Marinho. Até aqui nessa temporada tem um gol marcado, marcou na estreia contra o Boa Vista. E aí René e Diego, jogadores também rubro-negros. Esse aquecimento inicial aqui, o treino aberto do técnico Paulo Souza. Aí o nosso Gabi também colocando ela pro fundo da rede. E agora aquele trabalho 2 contra 1, né? Aí fica difícil pro marcador. Fabrício Bruno colocando ela pro fundo da rede. Então você participa. Mande aí sua mensagem que eu registro a sua participação, de onde que você está curtindo o nosso treino aberto. São 10 horas mais 16 minutos. Manhã de muito calor aqui no CT Jorge Elal. Mais tarde, a partir das 11h30, tem o sorteio da Libertadores. Vamos acompanhar aí aqui na tela da Flá TV. A galera está aqui participando, ó. Marcelo Pereira, Pedro Vitor, Leandro Lima também está aqui, o Souza Queiroz, toda essa galera interagindo e acompanhando as imagens do treino aberto rubro-negro nessa manhã. O Helder Maestre também está por aqui, toda essa galera boa curtindo e acompanhando imagens do treino aqui no CT Jorge Elal nessa manhã. Ó, o Rafael Soares aqui participando junto com a gente. Fala, Emerson, tô assistindo dentro do ônibus, na Avenida Brasil. Valeu, um calor danado. Aquele abraço para você, acompanhando diretamente do busão. Um bom trabalho, um bom passeio, um bom lazer. Tá aqui ligado e curtindo nossa transmissão. É, o patinho do Mengão tá aqui, ó. O dia já começa com o treino. Pois é, começando cedo, o Mengão trabalhando e se preparando. No dia 31 tem a primeira decisão, né? Ou contra o Fluminense ou contra a equipe do Botafogo. O Fluminense que saiu com a vantagem na primeira partida. Aqui a Lúcia Souza, Rafael Melo também. O Jubira Miranda falando, né, dos grupos da Libertadores. Hoje os adversários vão torcer para não caírem no grupo do Flamengo. Pois é, o Flamengo que está no pote 1, junto com Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Boca Juniors, River Plate, Nacional e Peñarol. E aí não pode enfrentar, logicamente, essas equipes do pote 1, mas pode enfrentar as equipes do pote 2, exceto os brasileiros. O único brasileiro que pode cair no grupo do Flamengo é o América Mineiro, que entrou pela fase de pré-Libertadores. O pote 2 tem Corinthians, sem chance de ser adversário do Flamengo nessa primeira fase. Tem o Cerro Porteño do Paraguai, aí sim com possibilidade. Colo-Colo do Chile, é a única equipe chilena que já conquistou a competição. Tem também o Del Valle do Equador, velho barra novo adversário do Flamengo, Emelec, outro adversário também que o Flamengo está acostumado a encarar em competições sul-americanas. Tem a Universidade Católica também, já foi adversário do Flamengo em tempos recentes, e o Vélez Sarsfield, né, que na última temporada foi adversário do Flamengo na Libertadores da América, vitória na Argentina e empate no Maracanã. Pote 3 tem o Bragantino, também não será adversário do Flamengo nessa primeira fase. Aliança Lima do Peru, Caracas da Venezuela, o Colón da Argentina, Deportivo Cali da Colômbia,
Deportivo Táchira da Venezuela, Tolima da Colômbia, Tolima, equipe que foi carrasca do Corinthians em 2011, e o Sporting Cristal do Peru. E aí no pote 4, o América Mineiro, esse sim pode ser adversário do Flamengo. O Fortaleza não pode porque também é brasileiro, está no pote 4. O Always Red da Bolívia, Estudiantes da Argentina, 4 títulos da Libertadores, Independente Petroleiro da Bolívia, o Olímpia do Paraguai, passou pelo Fluminense na fase de grupos, Talheres da Argentina e The Strongest da Bolívia. Bruno Pet está aqui junto comigo nessa manhã aqui de muito calor no Ninho do Urubu. Um bom dia para você, Bruno Pet. Daqui a pouco tem sorteio. Agora a gente acompanhando o aquecimento, o treino rubro-negro aqui no CT Jorge Alau. Bom dia, Pet. É isso, Emerson. Muito bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui na Flá TV para acompanhar esse treino do time profissional. Lembrando que daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, teremos também o análise Flá TV especial com o sorteio da Libertadores. Acompanha aqui com a gente para a gente poder ver qual vai ser o grupo que o Flamengo vai cair, quem que vai enfrentar. O Emerson acabou de dar as informações aí. É difícil, né? São muitas, sorteio muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Mas mais tarde a gente vai comentar falar um pouquinho sobre cada um dos times, falar um pouquinho do momento de cada clube. A gente vai trocar essa ideia daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai acompanhando o treinamento aqui. Os jogadores estão trocando de campo agora, né? Estão indo lá pro campo mais distante aqui da gente. Vamos ver qual que vai ser próximo momento aí que o Paulo vai preparar para esse treinamento de hoje. É isso, campo de número 3 aqui do Ninho do Urubu. Daqui a pouco os jogadores preparando aí essa atividade. O Omegão do técnico Paulo Souza estava comentando aqui, Bruno Pet, com a galera que nos acompanha. Mais tarde tem o sorteio e a Libertadores desse ano, ela vai ser não mais curta, né? Tem o mesmo formato, são 32 equipes, avançam os 2 melhores de cada grupo, são 8 grupos, só que ela vai ser mais ali um tiro meio que curto, né? Porque já no dia 6 já tem o primeiro confronto, aí depois tem Flamengo Atlético Goianiense fora de casa brasileiro, tem o jogo 2 da Libertadores já no dia 13. Só pra gente ter uma ideia, o primeiro jogo do Flamengo vai ser no dia 6, né? Ali na semana do dia 6 de abril, e o último jogo no dia 25. Ou seja, em 1 mês e 20 dias já teremos a definição dos grupos da Libertadores. É isso, os próximos meses aí, mês de abril e mês de maio, vão ser meses bastante insanos, vai ser uma sequência bem complicada, porque o Flamengo joga a final do Carioca no dia 3 de abril, o segundo jogo da final, e na semana do dia 6 já começa a Libertadores, já tem o primeiro jogo da fase de grupos. E aí, Emerson, a gente vai entrar numa sequência que até o final de maio não tem descanso, porque todos os finais de semana vão ter jogo do Brasileirão. E nos meios de semana, no dia 20 e na semana do dia 25 de maio, vai ser o último jogo já da Libertadores, ou seja, o último jogo da fase de grupos, obviamente. Então, até o final de maio, essa primeira fase de grupos da Libertadores já vai estar definida. E são 8 semanas, são 6 jogos de fase de grupos. Nas outras 2 quartas-feiras em que o Flamengo não tiver jogo da Libertadores, vai ter os jogos da Copa do Brasil, porque tem esses jogos da Copa do Brasil que estão marcados aí para a semana do dia 20 de abril e para a semana do dia 11 de maio. E aí, somando com os jogos de Brasileiro, com todos os finais de semana, mais os jogos da Libertadores, vai ser jogo quarto domingo, sem parar, daquele ritmo frenético que a gente já está acostumado no calendário do futebol brasileiro, sem nenhum tipo de pausa. Então, inclusive, é importante esses dias que o Flamengo está tendo agora. Verdade. Para poder uma boa pausa aí para preparar para a final. Exatamente. É uma minizinha pré-temporada, né? Mini da mini pré-temporada. O Flamengo poder se preparar, porque a sequência que vem pela frente vai ser bastante complicada. E a grande verdade é que o torcedor, ele quer ver o Flamengo em ação. Então, quer jogo, teremos muitas partidas Brasileiro, Libertadores e também Copa do Brasil nesses meses de abril e maio. Lembrando também que hoje, às 11h30 da manhã, tem o nosso sorteio, análise especial da Flá TV, acompanhando os adversários do Flamengo. Hoje, às 2 da tarde, tem Flá Vegeta, ao vivo também, nosso podcast da Flá TV, ao vivo para você, trazendo também a agenda de amanhã, porque tem Sub-15, 17 e Sub-20. 8h30 tem Flamengo e Fluminense, Copa Rio. Às 9h30 tem Flamengo e Portuguesa, aí já pelo Campeonato Carioca Sub-20. E a Copa Rio Sub-17, 10h30 da manhã. Beleza? Então a agenda da Flá TV também deste sabadão. Lembrando que no domingo tem Novo Basquete Brasil, Flamengo e Unifacisa. Ontem a equipe rubro-negra que venceu União Corinthians 117-55.
É a Flá TV acompanhando todos os esportes do Flamengo. Fala aí, Pet. Já posso dar um spoiler do próximo análise Flá TV de segunda-feira? Com certeza, por favor. Porque vai ter análise desses jogos aí das divisões de base, sub-15, 17. Vai ter análises especiais de possíveis gols que acontecerem, de jogadores que se destacarem. Então, na segunda-feira, quem curte aí assistir o análise Flá TV lá na Flá TV+, acompanha junto com a gente, que vai ter análise também da garotada da base do Mengão. Abraçando a galera que participando, ó, o Toledo, também o Cauã, toda essa galera aqui acompanhando a nossa transmissão, todo mundo interagindo e curtindo aqui junto com a gente nessa sexta-feira aqui de muito calor no Rio de Janeiro. Tá bem quente, né, Bruno? Tá bastante. A gente fica fazendo aquele bullying com os nossos repórteres e com as nossas repórteres. Tá calor aí, tá calor, fica lá na cabine, tranquilinho, no ar-condicionado, mas hoje... Tudo que vai e volta, né? Tudo que vai e volta. É a famosa lei do retorno. É isso aí. Estamos aqui, bem pertinho do campo, e mostrando aí pra galera esse treino ao vivo, mas sempre com muito prazer pra torcida rubro-negra que tá aqui, ó, acompanhando. E a galera pediu, né, Emerson? Pede pra galera se inscrever e dar like. Muito bem lembrado. É isso aí, galera. Dê o seu like, se inscreva aqui na nossa transmissão. Você é o nosso convidado aqui da Flá TV para acompanhar todos os nossos conteúdos, né, nessa manhã aqui de sexta-feira. Ative o sininho para você não perder nada do que acontece aqui junto com a gente. Ó, o Elivaldo Moreira, o Souza Queiroz, Lucas Silva. A gente lembra que os jogadores, né, eles estão treinando no campo bem mais distante aqui da nossa câmera. O técnico Paulo Souza aqui abriu o treino para a imprensa, mas a atividade está sendo aqui um pouquinho mais distante. É justamente também para preservar um pouco mais das atividades do nosso técnico Paulo Souza. O início de trabalho foi aqui bem pertinho da nossa câmera da Flá TV, bem pertinho também dos jornalistas que estão acompanhando o treinamento, mas agora essa imagem um pouco mais afastada para também preservar um pouquinho ali do trabalho, né, Bruno Pet? Sim, é para preservar o trabalho, mas é interessante como a gente vê o nível de intensidade dos jogadores, né? É uma intensidade muito intensa, muito forte, treinamento muito pegado, ali o treinamento 1 contra 1, né, praticamente. Um jogador chega no mano a mano, chega no 1 contra 1 para poder tentar fazer o drible e finalizar pro gol, para ver se consegue fazer o gol. Muita intensidade, né? Os treinamentos do Paulo Souza sempre são bastante intensos, sempre com muita pegada, muita vontade. Não precisam ser treinamentos o dia inteiro, de 3, 4 horas, mas se você conseguir fazer esses treinamentos, mesmo que em tempos mais curtos, mas com a intensidade forte, uma intensidade maior, é muito interessante, porque na verdade, na hora do jogo, o jogo de futebol tem 90 minutos, não tem além dos 90 minutos. Então, se você tem treinamentos ali mais curtos, com intensidade alta, ele acaba representando até mais do que acontece dentro de campo, do que se fossem treinamentos mais longos e com menos intensidade. Utilizou aqui, eles começam a trabalhar e deixam o campo perfeito. Porque assim, é outra questão que é profissionalismo demais, né? É outra coisa, né, gente? Impressionante. Muito bom a gente ver esse tipo de trabalho no Flamengo, né? E é ali que eu falei a máquina, né? Aquela máquina que estava no Maracanã, né? Brass Mass, né? Faz a costura e tudo mais. É isso aí, galera. 10 horas mais 28 minutos. Você segue acompanhando o treino rubro-negro aqui no CT Jorge Lau. Todo mundo aí na expectativa. Ontem tivemos o jogo da Seleção Brasileira no Maracanã, estive presente também. Muitos torcedores rubro-negros presentes, galera que cantou, fez uma festa. Assim, o jogo não foi muito briga bom. de torcida, briga no bom sentido, no bom sentido, na cantoria. Exatamente. Mas estava muito bacana acompanhar, assim, mais a festa da galera, a resenha, do que a partida, né, Bruno Pet? Jogadores identificados com o Flamengo também, Vinícius Júnior. Teve gol dele, hein? Teve gol do Vinícius Júnior. O segundo gol dele, teve pênalti também do Neymar, gol do Coutinho, gol do Richarlison. Então, assim, torcedor rubro-negro que marcou presença no Maracanã fez uma festa muito bacana, né? Acompanhando a seleção brasileira, mas também nessa resenha aí, na arquibancada, com cantos de torcida de Flamengo,
Fluminense, Vasco, Botafogo, galera muito presente, acompanhando com saudade também do Flamengo, né? Já que o último jogo foi só no domingo, o torcedor quer ver jogo. Inclusive teve gol de vários jogadores que tiveram passagens importantes pelos clubes do Rio, né? Porque teve gol do Vinícius Júnior, que teve uma passagem muito importante no Flamengo, cria aqui da base do Mengão. Teve gol do Coutinho, né? Que tem uma história no Vasco. Teve gol também do Richarlison, que jogou no Fluminense, né? Então foi um jogo em que os jogadores que tiveram passagens pelos principais clubes do Rio conseguiram se destacar, mas é muito bom, né, Emerson, ver essa garotada que foi criada aqui no Ninho do Urubu, foi criada aqui no Mengão, fazendo sucesso na Europa. Vinícius Júnior jogando muito no Real Madrid, o próprio Paquetá também jogando muito no Lyon, já foi cogitado aí para outros clubes, inclusive da Europa. E o gol do Vinícius Júnior fez um bom jogo, inclusive. Vinícius Júnior que em alguns momentos não foi tão aproveitado pelo Tite. Ontem começou como titular, jogou muito bem, fez um gol, sempre que ele pegava a bola na linha de fundo, ele tentava dar aquele drible, partir para cima, aquele jogador que o brasileiro, que a gente gosta, né, de ver em campo, que é um cara que faz toda aquela magia, aquela questão do drible, de ser um jogador mais diferente. Então foi muito bacana. E o Brasil, que já estava mais classificado na eliminatória, deu mais uma cipuada para cima do Chile, ganhou de 4-0 e conseguiu se distanciar ainda mais na liderança das eliminatórias. Falando aqui de Flamengo, galera participando, hashtag fechado com o Paulo Souza, Lucas Emanuel, tá aqui nos nossos comentários no YouTube, a gente acompanhando o treino do Flamengo. O Mengão tá treinando lá nesse campo 3, as atividades abertas aí do técnico Paulo Souza, toda a imprensa também aqui presente acompanhando o treinamento rubro-negro. Aqui o Diogo, também o Márcio acompanhando, todo mundo ligadinho, convidando a galera também pro sorteio. Vamos acompanhar ao vivo o sorteio da Libertadores. Estarei ao lado do Bruno Pet, do nosso vice-presidente de futebol Marcos Braz, estará também comentando aí o sorteio, e também o Bruno Espindo, né, diretor executivo de futebol do Flamengo. Eles que vão acompanhar junto com a gente os caminhos do Flamengo na Libertadores. Já trouxe aqui os potes 2, 3 e 4. Adversários complicados, outros nem tanto. Mas tem altitude, tem viagem longa. Tudo isso acaba interferindo muito por conta daquilo que a gente já conversou, né, Bruno Pet? Da logística e do Flamengo estar jogando paralelamente também o Campeonato Brasileiro. Parece que não, são as primeiras rodadas, mas lá no fim das contas acaba fazendo uma falta, alguns pontinhos, e a gente torce para que não faça falta. E você falou de altitude, Emerson. No pote 4 tem 3 times bolivianos, né? E a Bolívia, os times bolivianos, eles sempre jogam na altitude, porque La Paz, que é a capital, ela tem uma altitude de mais de 3.500 metros. E os 3 times da Bolívia têm, assim, jogam, os seus estádios são numa altitude bem grande, porque o The Strongest, que é um time de La Paz mesmo, o estádio ele fica a 3.650 metros de altitude. Uma altitude bem considerável. O Independente Petroleiro fica a uma altitude de 2.800 metros na cidade de Sucre, e o Always Red, ele tem um dos estádios que é localizado numa das maiores altitudes, uma das maiores altitudes para um estádio de futebol que existe no mundo, que é uma altitude de 4.150 metros, na cidade de El Alto, que é pertinho ali de La Paz, são alguns quilômetros de La Paz, mas também complica muito, né? Porque jogar em altitude é sempre muito complicado. Então, por mais que às vezes os times bolivianos não sejam muito competitivos, às vezes nível de jogadores, nível tático, nível técnico, mas a altitude é sempre um fator muito complicador. E por conta dessa logística, por conta desse calendário que o Flamengo vai ter, muito apertado, muito jogo em sequência, acho que seria interessante, pensando em termos de logística, que o Flamengo conseguisse fugir, desse sorte para poder fugir desses times bolivianos, para poder fugir da altitude. É o Always Red, né? O Sempre Prontos, que isso aí. Na última edição da Libertadores. O inglês tá bombando, hein? Tá bombando, né? Tem que saber de tudo um pouco, né? O Always Red que participou do grupo do Internacional, né? Uma equipe que realmente deu trabalho quando jogou na altitude. É quase que desumano, né? Também. Inclusive venceu o Inter lá. Venceu o Inter lá. Se eu não me engano, foi por 1-0, placar magrinho, mas conseguiu. Foi 2-0, né? 2-0. Ganhou do Inter e ganhou também do Deportivo Táchira. Os 2 jogos por 2-0. Exatamente. Então, assim, é uma equipe que, se tivesse uma boa campanha fora de casa, poderia se classificar, mas quando joga nos seus domínios, tende a complicar as partidas. Você ligado aqui junto com a gente nesse treino aberto que a Flá TV mostra pra você nessa sexta-feira, dia 25 de março, são 10 horas mais 34 minutos.
É o Mengão do técnico Paulo Souza. Dia 31 de março tem a final do Campeonato Carioca, com transmissão da Flá TV+, beleza? Vem curtir junto com a gente, estarei com o Bruno Pet, toda a nossa equipe. É o Mengão buscando o tetracampeonato carioca de maneira consecutiva. Venceu 2019 o Vasco, 2020 e 2021 vitória contra o Fluminense, e deve ser também o adversário do Flamengo nessa decisão, hein, Bruno Pet? Porque já na primeira partida, vitória por 1-0 contra o Botafogo. É isso, a expectativa é claro que enquanto não tiverem o jogo de domingo, nada vai estar definido ainda em relação ao adversário do Flamengo, mas o Fluminense tem uma vantagem muito boa. A vantagem, inclusive, que foi igual, Emerson, a vantagem que o Flamengo teve no segundo jogo contra o Vasco. Porque além de ter a vantagem do empate, o Flamengo também tinha vencido o Vasco no primeiro jogo por 1-0, assim como o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Então a expectativa o favoritismo por conta do regulamento é do Fluminense, mas é clássico, o clássico carioca é sempre muito complicado, então pode ser que o Botafogo consiga uma vitória, consiga passar do Fluminense, e o Flamengo está aqui só treinando, esperando, na expectativa para poder ver quem vai ser o adversário, para poder ver quem que vai pegar nessas finais do Campeonato Carioca. Situação muito parecida com a de Flamengo e Vasco na primeira semifinal, né? Já que o Flamengo também venceu por 1-0. Botafogo aí, para ir à decisão, vai ter que vencer por 2 gols de diferença nessa segunda partida no Maracanã, no próximo domingo, dia 27. Galera tá aqui, ó, acompanhando. A Valdira Moraes, diretamente, na verdade só mandou o nome, né? Valdira Moraes, Alisson, todo mundo acompanhando. O Ubiratã Matias também aqui interagindo. Tiago Gomes, Natan Lourenço. Toda essa galera aqui curtindo e acompanhando a nossa transmissão da Flá TV no treino rubro-negro. A gente observa aí nas imagens, né? Nessa imagem um pouco mais afastada, como eu já trouxe aqui para vocês. Daqui a pouco teremos o Bruno Henrique, né? Fazendo aqui um trabalho também de preparação para a volta do nosso camisa de número 27, que esteve com a gente na última transmissão da Flá TV, na nossa cabine, batendo papo no pré-jogo. Tá se recuperando, né, Bruno Pet? Lesão no ombro, né? Lesão no ombro, uma lesão que é complicada principalmente para ele, né? É um jogador que tem muita mobilidade, tem velocidade, tem impulsão. Não é um jogador mais do choque direto, né? Naquele atacante mais brocador, mas é um cara que tem muita impulsão e que precisa bastante desse ombro, tá se recuperando, hein, Bruno Pet? É um jogador que fisicamente voa, né? O Bruno Henrique é um monstro fisicamente, tanto nos duelos aéreos quanto também em relação à questão de velocidade, em relação à imposição. Quando joga na frente é muito difícil o zagueiro conseguir acompanhar, porque os zagueiros normalmente não são muito rápidos, né? Até quando a gente fala que um zagueiro é rápido, dificilmente ele vai ser mais rápido do que um atacante. Então, se o Bruno Henrique consegue jogar na frente, o zagueiro não acha o Bruno Henrique, é difícil buscar, é difícil ir atrás. O Bruno Henrique é muito forte nesse aspecto. No duelo aéreo, então, nem se fala o que ele já fez de gol naquela jogadinha que vem, principalmente do Gabigol, né? Pelo lado direito, o Gabigol cruzando na segunda trave, procurando o Bruno Henrique atrás ali nas costas do lateral. O Bruno Henrique já fez vários gols assim. Vamos torcer para que a recuperação seja a melhor possível, que ele consiga retornar o quanto antes, porque é um jogador, é um dos melhores jogadores do Brasil, né, Emerson? E faz diferença ter ele disponível, ter ele em campo. Então vamos torcer para que ele consiga se recuperar logo, o mais rápido possível. E aí, Emerson, eu tô tentando acompanhar aqui o treinamento. Tá difícil enxergar muita coisa porque tá muito longe mesmo aqui pra gente. Mas antes estava sendo um trabalho de 1 contra 1, agora já tem mais gente no campo, né? Parece que são 2 contra 2 ali, mas a intensidade é muito forte, né? E debaixo desse calor eu tenho que bater palma de pé para esses caras, porque debaixo desse sol, essa lua, que tem um sol para cada um, então o maçarico tá ligado no pescoço de cada um ali. Com essa intensidade, correr dessa maneira, não é para qualquer um. No início de trabalho nessa manhã, né? Os jogadores estavam aqui mais pertinhos, fazendo um trabalho naquele golzinho. Eram 3 jogadores contra 2, depois 2 contra 1. Goleiro, tem o gol grande e tem os jogadores do Flamengo aí nessas atividades. E você, claro, curtindo com a gente na tela da Flá TV. Você participa, mande sua mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui para um torcedor rubro-negro que eu encontrei com ele no metrô, rapaz. É o Agnaldo Cerqueira. Falou assim: Emerson, você não mandou um salve
pra galera do canal Fla Resenheiros que eu pedi quando te encontrei no metrô. Então, Aguinaldo, com certeza eu iria esquecer, e esqueci, mas aqui a nossa produção me mandou a sua mensagem. Um abraço pra você. Qual estação, E Emerson? pra toda a galera do canal Fla Resenheiros. Lembra a estação, Bruno Pet? Foi dentro do vagão, então? Foi dentro do Não metrô. foi esperando o metrô, não. Foi dentro do metrô. Dentro do metrô. Ele olhou assim, rapaz, eu mexeu, tirou foto, batemos papo. Então tá aí mandado um abraço pro Aguinaldo, nosso torcedor rubro-negro, aqui acompanhando também esse treino do Mengão aqui na tela da Flá TV. São 10 horas mais 40 minutos. Que alegria ter a sua companhia. A galera do Mengão na expectativa, que viu o Flamengo em campo, temporada que promete. Hoje já vamos conhecer os adversários do Flamengo na Libertadores. Tem a Copa do Brasil, sorteio na segunda-feira. E o Brasileirão começando também já no dia 10 de abril. Bruno Pet, temporada que é mais curta porque tem Copa do Mundo no fim do ano. Já em novembro tem a Copa do Catar. O calendário do futebol brasileiro ele já é muito apertado há algum tempo. Depois que teve a pausa da pandemia, as coisas começaram a ficar mais encavaladas, tudo ficou ainda mais complicado. E com a Copa do Mundo esse ano sendo num momento diferente, né, que a Copa do Mundo normalmente é ali junho, julho, esse ano a Copa do Mundo vai ser em dezembro. Então tá apertando ainda mais o calendário do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro vai precisar terminar ali até meados de novembro para poder entregar aí a Copa do Mundo acontecer sem estar nenhum tipo de jogo de competições continentais, competições nacionais no Brasil, competições estaduais, enfim, vai parar tudo. Então tem que acabar tudo até novembro. E para acabar tudo até novembro, você tem que encavalar um jogo atrás do outro. Então, por mais que agora o Flamengo esteja tendo aí esses 9, 10 dias de folga não, né, de treinamentos, mas sem jogos, digamos assim, depois disso aqui não vai parar mais. Abril e maio é jogo quarto domingo sem parar, não tem pausa em momento nenhum. Então, a gente até falava aqui anteriormente, né, Emerson, como vai ser importante ter essa pausa nesse momento, né, porque vai começar jogo quarto domingo, vai ser difícil que o Paulo Souza consiga implementar treinamentos no nível de intensidade que a gente está vendo hoje, porque com o jogo quarto domingo você precisa do descanso, senão você pode acabar gerando contusões nos jogadores. Então você não consegue colocar treinos de altíssima intensidade, pelo menos para os jogadores que estão jogando, né? Jogadores que vão participar dos jogos. O Paulo Souza tem rodado muito o elenco, então a tendência é que a gente veja que isso continue, principalmente com jogos de quarto domingo. Então, vez ou outra, alguém vai estar mais cansado, alguém vai estar ali de repente próximo de uma lesão, então você vai ter que dar uma pausa, vai ter que dar uma segurada, vai ter que escolher quais jogadores você vai usar em qual momento, porque usar os mesmos 11, quarto domingo, de forma indefinida, nos próximos 2 meses aí que vão ser muito apertados, muito insanos, eu acho que é muito pouco provável que isso aconteça. Então é importante pegar esses treinamentos de agora, como de hoje, por exemplo, para ter essa intensidade maior, para poder preparar o time, corrigir os problemas que foram identificados ao longo do Campeonato Carioca, porque a temporada que tá valendo mesmo, a temporada para valer, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tá começando daqui a pouquinho, Emerson. Já tá batendo na porta, né? E os primeiros confrontos do Campeonato Brasileiro, a estreia contra o Atlético Goianiense fora de casa, só que depois tem jogos contra São Paulo, né, do ex-técnico Rogério Ceni, ex-técnico do Flamengo. Tem o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, equipe que também está na Libertadores, está no pote 1, sempre complicado jogar lá. Depois Palmeiras, no Maracanã. Botafogo, que aí é um clássico regional. Tem o Ceará fora de casa. Tem o Goiás no Maracanã, aí a gente imagina um confronto um pouco mais tranquilo. E depois o Fluminense. Então, ou seja, é o início também de competição bem forte aí do Flamengo. E isso, entre essas partidas que eu citei agora, tem os confrontos também da Libertadores. A primeira partida que será no dia 6, a última no dia 25 de maio. 1 mês e 20 para definição do Flamengo, querendo aí mais uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, querendo o tricampeonato. Esse ano a decisão no Equador, Estádio Monumental de Guayaquil, a casa do Barcelona do Equador, Bruno Pet. E por isso eu falava, Emerson, da importância que vai ser para o Flamengo não pegar times que fiquem muito longe, times da Venezuela,
times da Bolívia, times da Colômbia, porque imagina você, por exemplo, você ter que jogar, você falou aí, a segunda rodada, se eu não me engano, né, que é contra o Atlético Paranaense. Isso. Imagina você pegar um jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, na terceira rodada, e ter que no dia seguinte, ou 2 dias depois, ter que fazer uma viagem para Caracas, para jogar contra o Caracas, por exemplo, que está classificado, ou você ter que ir para Colômbia para poder jogar, vai para Tolima para poder jogar contra o Tolima, enfim. O ideal, por exemplo, é que logo depois de um jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, de repente você pegar ali um time do Uruguai, um time da Argentina, que já está um pouco mais próximo. É claro que a gente também tem que pensar em termos de qualidade do clube, qualidade da equipe, mas a questão logística pode atrapalhar muito o Flamengo se o Flamengo não tiver sorte nesse sorteio, porque a América do Sul é muito grande, com jogo em sequência, muitas viagens, pode acabar tendo aí uma dificuldade logística para os jogadores, e a gente sabe como funciona, né? Porque em avião ninguém consegue descansar direito, a gente não dá para dormir, não dá para esticar as pernas, enfim. É uma complicação muito grande, tem voos na América do Sul que você demora mais de 10 horas para chegar. Apesar de ser voo fretado, né? Mesmo sendo voo fretado, porque, Emerson, a gente está falando de futebol, de um esporte de alto rendimento. A gente está falando de futebol de alto rendimento. Esses jogadores que estão aqui no Flamengo são jogadores de altíssimo rendimento. Então, qualquer mínimo detalhe, qualquer perna que não estique o suficiente ao longo de uma noite de descanso, pode atrapalhar no jogo do dia seguinte. Uma pequena dor que vai incomodar ele ali pode acabar atrapalhando e incomodando. Faz parte, infelizmente. É isso, a gente está também acompanhando aqui o nosso Bruno Henrique, nosso camisa também de número 27, dando aquelas voltinhas aqui no gramado do Ninho do Urubu, tá se recuperando do ombro. Nosso BH tá também dando aquele trote por aqui, dando aquela corridinha para manter a forma. Ele que esteve junto com a gente, com o filho Lorenzo, lá na cabine de transmissão da Flá TV. Segue no trabalho de recuperação. Aqui bem atrás da gente, você agora tá vendo a imagem aqui do Bruno Henrique na tela, tem o Rodinei que tá na academia, né? Aqui até atrás, já brincou com a gente, o jogador muito descontraído, não tá no campo, Rodinei, tá fazendo... brincou, foi simpático? Como assim? Tem alguma coisa errada? Normal, né? Nosso Rodinei, que é sempre muito resenha, tava batendo aqui no vidro, se comunicando aqui junto com a gente, tá na academia. Andreas também hoje não tá participando das atividades. E é o Mengão que ainda segue treinando. É o treino aberto da Flá TV nessa manhã de sexta-feira, nesse calor gostoso do Rio de Janeiro. O verão se foi, mas o calor continua, Bruno Pet. Os jogadores trabalhando desde cedo. A gente até tentou buscar uma sombrinha aqui, né? Poder ver se para de suar um pouquinho. Eu não parei, continuo suando, porque o calor mesmo na sombra tá de 45 graus. No sol ali eu tô até com um pouco de pena do nosso câmera ali que tá no sol, infelizmente, mas tá um calor ali, deve estar 15 graus a mais do que tá aqui na sombra, mas tá muito quente. Tipo, e é isso que eu falava, né, em relação à intensidade dos jogadores em campo, né, porque eles também estão ali debaixo do sol, correndo, e a intensidade não baixa, não é o sol que vai impedir que o treinamento seja com menor intensidade, mas a verdade é que o calor hoje tá que tá. Deixa eu abraçar aqui também a Isabel Ribeiro, que ela mandou uma mensagem muito bacana. E a Flá TV, ela tá sempre acompanhando todos os esportes, né? Já trouxe a agenda da Flá TV de hoje, mais tarde tem Flá La Vegeta 2 da tarde, amanhã tem Sub-15, Sub-17, Sub-20. E a Isabel Ribeiro escreveu assim: Emer Show, fala do vôlei profissional feminino do Flamengo. Hoje tem o Sesc RJ Flamengo em quadra contra o Osasco São Paulo nas quartas de final da Superliga. Precisamos da torcida da nação. Valeu, Isabel. Vôlei que é um esporte muito bacana e o time do Mengão aí tá nas quartas de final da Superliga de vôlei feminina. A gente torce muito também pro nosso time de vôlei do Mengão, que possa ser uma boa vitória contra o Osasco, né? Que é uma equipe também que sempre chega nas grandes decisões. Você curte o vôlei, ô Bruno Pet? Eu curto todos os esportes, né, Emerson? Vôlei, basquete, Flamengo também bomba no basquete, qualquer esporte. Ontem deu show, inclusive. Mais uma vez, né? Nada diferente. Ontem 117-55, atropelou a equipe do União Corinthians. No domingo tem Flamengo e Unifacisa, 18h30, na tela da Flá TV. Aqui o jogo, só para completar o recado, às 9 da noite. Lá no ginásio municipal, o José Liberati, primeiro mando do Osasco. Então teremos aí essa primeira partida das quartas de final. E a gente agora acompanha o nosso Bruno Henrique. Nossa camisa de número 27. É o Mengão do técnico Paulo Souza.
E a gente falava, o Bruno Pet, desse calendário apertado de muitos jogos. O técnico Paulo Souza que chegou no dia 7 de janeiro, hoje dia 25 de março, ou seja, pertinho aí de completar 3 meses de trabalho, né? Como é que você faz a avaliação do nosso treinador rubro-negro, que chegou com a sua comissão, que tem o Paulo Grilo, preparador de goleiros, o Antônio Gomes e o Luiz Sala, na preparação física, o Vitor Sanches e Manuel Cordeiro são os auxiliares, e o analista de desempenho, Cosmo Capagli. E esses quase 3 meses de técnico Paulo Souza aqui na frente do Mengão. Mas eu acho que o principal aspecto que a gente tem que avaliar nesse momento é em termos de desempenho, né? Porque muitas vezes a gente fica buscando avaliar os resultados e tal. Os resultados do Flamengo estão até muito bons. O Flamengo teve uma derrota só com o Paulo Souza no comando, que foi aquela derrota no Clássico pro Fluminense por 1-0. Mas eu acho que muito além do resultado, o desempenho é o que importa, porque é um início de trabalho, é o início de implementação de um trabalho novo, de um trabalho diferente. A gente já viu até os próprios jogadores do Flamengo falando sobre isso. Felipe Luiz disse uma vez no Resenha do Craque, que ele participou aqui na Flá TV, dizendo que o Paulo está trazendo um modelo de jogo novo, um modelo de jogo diferente. Então é necessário aquele tempo de adaptação, aquela questão dos jogadores assimilarem o que o treinador está pedindo. Mas, do meu ponto de vista, Emerson, fica muito claro que o Flamengo vem conseguindo mostrar evolução jogo a jogo. O Flamengo tem conseguido evoluir. A gente tem visto os jogadores já entendendo alguns momentos ali o que tem que fazer quando o meia pega a bola, se eu tenho que atacar as costas da linha de defesa, se eu tenho que ficar para compensar, se o Arrascaeta já sabe o que tem que fazer quando o Gabigol vem para jogar aqui um pouco mais atrás. A gente está vendo o Paulo testando jogadores em diferentes funções, né? A gente viu o Everton Ribeiro, por exemplo, jogar como um ala pela esquerda. Nos últimos jogos ele acabou voltando a jogar como meia direita, mas já tem ele pelo menos 2 funções para o Everton Ribeiro fazer em campo. O próprio Gabigol também às vezes joga mais por trás do centroavante quando joga com o Pedro, mas quando o Pedro não está em campo, ele mesmo é o centroavante. Enfim, eu tenho visto uma evolução muito interessante desse time do Flamengo, principalmente no momento com bola, né? No momento que o Flamengo está atacando os adversários. É um time que consegue criar muitas oportunidades de gol. Tem algum jogo ou outro que dificulta, que complica um pouco mais, porque mesmo os times grandes aqui do Rio, em alguns momentos, eles colocam uma retranca bem pesada para cima do Flamengo. O próprio Vasco fez isso, chegou a fazer linha de 6 em alguns momentos nesses 2 jogos de semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense também foi um time que se defendeu lá atrás, conseguiu a vitória, mas o Flamengo conseguiu criar várias oportunidades, perdeu muitos gols naquele jogo contra o Fluminense. Então eu acho que é isso que tem que ser avaliado, em relação a desempenho, em relação a se o time está conseguindo evoluir nas mãos do treinador ou não. E na minha avaliação, o time tem conseguido evoluir muito bem. Os jogadores estão conseguindo assimilar. É claro que sempre há margem de melhoria, nenhum time nunca vai estar perfeito, sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem algum detalhe para consertar, e eu tenho certeza que o Paulo está de olho nesses detalhes, está de olho nessas correções, e quando começar os principais campeonatos da temporada do Flamengo, Brasileiro, Libertadores, que estão daqui a pouco já está batendo na porta, o time vai estar ainda mais pronto. E essa semana de treinos que a gente está vendo, treino hoje aqui, inclusive, um desses treinamentos dessa semana, o Flamengo está tendo mais livre, sem jogos, vai ser muito importante para que o time consiga continuar evoluindo dentro desse processo de implementação do modelo de jogo do Paulo Souza. Você segue acompanhando imagens do treino rubro-negro aqui no Ninho do Urubu. Bom dia para você. Galera participa, galera interage, galera manda mensagem no Twitter. Aqui a galera do Mengo Resenha Show, parabéns pro ADM, hoje é meu aniversário, valeu, Mengo Resenha. Parabéns aí pra você, é pra comemorar, né? Mais um ano de vida, comemorando, hoje é 25 de março. O torcedor rubro-negro também tá querendo comemorar. Dia 31 tem a primeira final, dia 3 a outra decisão, primeira final na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 31, ou contra o Fluminense ou contra a equipe do Botafogo. E a outra final no dia 3, o jogo da volta. Lembrando que na decisão não temos vantagem pra ninguém. Ou seja, a equipe que marcar mais gols será a grande campeã do Campeonato Carioca. A gente espera que seja o Flamengo em busca do tetracampeonato Carioca. Convidando você, 11h30 tem Análise Flá TV especial. É o sorteio que vamos acompanhar juntos com a presença do Bruno Pet, que já está aqui junto com a gente nesse bate-papo aqui no treino. Tem também o nosso diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Vamos conhecer não só o caminho do Flamengo, mas também
o caminho das outras equipes, né? Pote 1 que tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Boca, River, Nacional, Peñarol, as grandes potências do futebol sul-americano nesse pote 1. E também os outros adversários, né? Que são sempre complicados. Por exemplo, no pote 2 tem Corinthians, aí não encara o Flamengo, pelo fato de ser brasileiro. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar, a não ser equipes que chegaram na fase de grupos a partir da pré-Libertadores. Mas o Flamengo no pote 2 pode encarar o Cerro, Colo-Colo, Del Valle, Emelec, Libertad, Católica, Vélez Sarsfield. No pote 3 tem o Bragantino, também não podemos enfrentar, mas tem o Aliança Lima do Peru, tem o Caracas da Venezuela, o Deportivo Cali da Colômbia, Deportivo Táchira da Venezuela, o Tolima da Colômbia, foi o Carrasco do Corinthians em 2011, Sport Cristal do Peru. No pote 4 tem o América Mineiro, é brasileiro, mas veio da fase de pré-Libertadores, pode ser sim adversário do Flamengo. Fortaleza é brasileiro, mas não veio da pré-Libertadores, então não pode ser adversário do Flamengo. E aquilo que a gente destacava, né? O Pet lembrou muito bem dos bolivianos. Independente Petroleiro, o Always Red, The Strongest, tem também os argentinos Estudiantes e Talleres, nunca é bom enfrentar argentino, e o Olímpia do Paraguai, que passou pelo Fluminense na última fase da pré-Libertadores, né? Perdeu por 3-1 no estádio Newton Santos, mas em casa venceu por 2-0 nos pênaltis, garantiu a classificação. Olímpia, tricampeão da Libertadores e campeão do mundo, ou seja, camisas pesadas nessa Libertadores da América, Bruno Pet. Esse pote 4 é um pote muito curioso, porque ao mesmo tempo em que ele tem mais títulos de Libertadores do que o pote 2 e que o pote 3, e aí muito por conta dos 3 títulos do Olímpia e também dos 3 títulos, aliás, dos 4 títulos do Estudiantes, então são 7 títulos no pote 4, que teoricamente deveria ser, entre aspas, o pote de menor nível. Então a gente vê que esses clubes que acabam vindo da pré-Libertadores e tal, acaba acontecendo de vir clubes também muito tradicionais, mas ao mesmo tempo que tem esses 2 times, o Estudiantes e o Olímpia, tem times que estão jogando a Libertadores pela primeira vez, como é o caso do América Mineiro, como é o caso do Fortaleza e como é o caso também do time da Bolívia, o Independente Petroleiro. São 3 times estreando a Libertadores, também estão dentro desse pote 4. Então pode ser, Emerson, que o pote 4 meio que defina qual vai ser o grupo da morte. Porque o grupo que recebeu o Estudiante ou o Olímpia vai ter uma dificuldade, vai ficar enjoado, vai ter uma dificuldade grande, vai ter uma dificuldade maior. E o outro aspecto que eu acho importante ressaltar, Emerson, é como é importante o Flamengo estar sempre participando da Libertadores, sempre chegando longe. O Flamengo chegou à final na última temporada, foi campeão em 2019, porque o Flamengo acaba, por conta disso, ganhando espaço no ranking, né, no ranking da Conmebol, e esses potes eles estão divididos por ranking, pela pontuação no ranking, e como é importante o Flamengo estar no pote 1. Porque imagina você, de repente, estar no pote 2 ou no pote 3 e ter que pegar logo na primeira rodada um Boca Juniors, um River Plate, o próprio Peñarol do Uruguai, que também é um clube que, por mais que esteja com muita dificuldade aí nos últimos anos, os clubes do Uruguai de maneira geral, né? O futebol uruguaio não tem conseguido fazer muitas boas participações na Libertadores, mas o Nacional e o Peñarol são times bastante tradicionais do futebol sul-americano, né? Então é importante estar no pote 1, ser um dos principais clubes que vai disputar o torneio, porque aí você teoricamente foge ali também dos outros times tradicionais e acaba conseguindo dividir melhor, fica mais fácil, entre aspas, no sorteio, você pegar um grupo um pouquinho mais tranquilo. É claro que a gente também não pode se deixar enganar pela questão dos títulos. Claro que tem tradição, isso a gente sabe que conta no futebol, mas é um futebol que é muito moderno, né? Por exemplo, os casos dos uruguaios. O Nacional, o último título da Libertadores foi em 71, né? Então, ou seja, mais de 50 anos. O Peñarol, o último título da Libertadores, que é pentacampeão, foi em 87. Então, assim, os uruguaios realmente não têm chegado há um tempo. O Peñarol chegou em 2011, né, contra o Santos, foi derrotado, mas o Nacional tem um bom tempo que não chega. Então, às vezes, de repente, pega uma equipe como o Del Valle, que é uma equipe do Equador, que não tem tanta tradição, até já foi vice da Libertadores, mas é um jogo até mais complicado do que essa equipe de tradição, né? O próprio Estudiante venceu nos anos 70, ganhou em 2009, mas não participa com tanta frequência da Libertadores, mas é uma equipe argentina. Então é bom também a gente tentar desenhar um pouco o momento da equipe. Às vezes não tem tradição, mas é um time que para essa temporada vem bem e pode realmente complicar.
O momento é muito importante também, né, Emerson? Você falou aí do Independente Del Valle, os clubes do Equador. Aliás, o Flamengo tem tido um histórico muito grande com esses clubes do Equador, né? Independente Del Valle. Independente Del Valle teve aqueles jogos da Recopa, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Del Valle tinha sido campeão da Sul-Americana. Então teve os jogos da Recopa em 2020. O Flamengo empatou fora de casa, né? O primeiro jogo por 2-2. E no Maracanã conseguiu aquela vitória por 3-0, jogando com 1 a menos desde o primeiro tempo. Show do Gerson. Show do Gerson. Se eu não me engano, foi o Ilharão, né, que foi expulso no primeiro tempo daquele jogo. Isso. Mas o Flamengo conseguiu vencer o jogo por 3-0, foi campeão da Recopa. E teve aqueles jogos de 2020 na fase de grupos da Libertadores, em que o Flamengo foi até o Equador, perdeu por 5-0, mas quando o Del Valle, lembrando que lá o estádio Independente Del Valle tem altitude, então é um complicador. E aí, inclusive, quando o Del Valle veio ao Maracanã, perdeu de 4-0. O Flamengo venceu por 4-0. Então, o Flamengo tem tido esse histórico, e também o Emelec, né? O Emelec, o Flamengo, parece que todo ano o Flamengo joga contra o Emelec. É impressionante. É tipo o Campeonato Carioca. O Emelec virou o Madureira aqui, virou o Bangu em termos de jogos com o Flamengo, porque quase todo ano tem jogo contra o Emelec. E tem, a gente pode lembrar aqui aquele jogo do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior entra, faz 2 golaços e aí vai comemorar com a galera com aquele óculosinho sem uma lente, né? Do exterminador, aquele óculosinho. E teve aquele jogo também, Emerson, se a gente lembrar, das oitavas de final de 2019, que o Flamengo passou um sufoco danado para passar do Emelec, perdeu o primeiro jogo lá no Equador por 2-0, venceu o segundo jogo por 2-0, levou para pênaltis, e aí nos pênaltis o Flamengo conseguiu se classificar, conseguiu passar de fase. Aí a gente sabe o que aconteceu depois, né? O resto é história. O resto é história, o resto a gente sabe o que aconteceu. Mas é importante, então, galera, fiquem ligados se vocês querem mais informações, se vocês querem ouvir mais desse debate, sabe, conhecer mais sobre os possíveis clubes que o Flamengo vai pegar na fase de grupos da Libertadores. Acompanhe a gente daqui a pouquinho, daqui a meia horinha, às 11h30 da manhã, estaremos começando o Análise Flá TV especial com o sorteio da Libertadores. E aí vai ter convidado especial pra caramba, né, Emerson? Com certeza, vamos falar aí sobre os potes 1, 2, 3 e 4. Então, aqui a gente vai encerrar a nossa transmissão, mas fica o convite, 11h30, tem Análise Flá TV especial Libertadores América. Vamos acompanhar juntos o sorteio, o caminho do Flamengo nesse início de competição. A Copa Libertadores, a obsessão do torcedor rubro-negro. O Mengão buscando o tricampeonato, venceu em 81, venceu em 2019, com jogadores que estão nesse elenco. E agora buscando o tricampeonato da competição. Beleza? 11h30 tem Análise Flá TV acompanhando aí o sorteio da Libertadores da América. Agradecendo você que curtiu, que acompanhou e que curtiu junto com a gente. A gente ainda está acompanhando imagens aí do nosso Bruno Henrique, camisa de número 27. Né? Rodrigo Caio também. Nesse trabalho aí de preparação. Rodrigo Caio, que nessa temporada ainda não estreou, está se preparando para voltar com força total. A gente destacou isso, né? Essa agenda pesada do Flamengo com Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Todos os jogadores serão importantes. Então o Bruno Pet daqui a pouco tem esse sorteio da Libertadores. Vamos acompanhar juntos, convidando você, torcedor rubro-negro. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Flá TV.